temos aqui uma convidada, a aluna de quinto ano, Victoria. Victoria, na nossa pausa, estava me contando alguns detalhes sobre a vida de Dom Pedro I e alguns detalhes também, inclusive, sobre o próprio episódio do Grito de Ipiranga. Fala aqui, compartilha com a nossa audiência, Victoria, aquilo que tu falaste fora do microfone para todo mundo. Que o pai dele era o rei de Portugal, então deu o trono para o filho maior do Brasil. Então, quando ele foi gritar o grito de Ipiranga, ele tuvo dor de barriga e tuvo que ir ao mato para fazer suas necessidades. E por os nervos ele tuvo dor de barriga. E também que o pai era muito sujo e que a mãe e o pai tiveram muitos filhos e ele era o maior. Tiveram muitos filhos. Muito bem. E tinha uma particularidade. Nós conhecemos o quadro, a gravura que simboliza o Grito de Ipiranga, onde vemos Dom Pedro num cavalo muito elegante. Mas essa parte da história? Não. O cavalo era um burro. Parecido. Uma mula que mescla com cavalo e burro, então sai uma mula. Isso que a Victoria está contando é rigorosamente verdade. É bom falar para a nossa audiência que isto que que a Victoria está contando e que eu transmiti para a turma de quinto ano, não é tentando esculachar, vamos dizer assim, ou fazer pouco da história do Brasil, não é? É que, como eu costumo dizer sempre, a história que nós conhecemos através dos livros nos mostra um passado muito heróico e nos mostra os nossos heróis como se fossem praticamente deuses ou semideuses, quando na verdade eles não passavam de seres humanos, que sim, com muitas virtudes, logicamente que sim. Um cara, para se enfrentar com seus próprios pais, que eram os reis de Portugal, para tentar libertar uma terra que não era sua de nascimento, precisava ser muito corajoso, sobretudo sabendo que ele ia perder até a herança, não é? Porque ao se transformar em imperador de uma nova terra, logicamente que seus pais não ficaram nada contentes com isso, deserdaram Dom Pedro I. Ou seja, essa história que é contada através dos livros, agora, recentemente, começa a ser conhecida de outra forma também. Ou seja, sim, houve um Grito de Ipiranga, sim, ele simbolizou o começo da independência do Brasil, que na verdade não começou aí, não é? A independência do Brasil, na verdade, começou vários anos depois, só depois que o Brasil teve que pagar ao Reino de Portugal para que este reconhecesse a sua independência. Mas os fatos que falava a Victoria sobre que Dom Pedro, na verdade, estava montado sobre uma mula e não numa alazão, está agora nos últimos textos de história brasileira. Como assim também está reconhecido que, de fato, Dom Pedro I, seja lá porque tenha comido alguma coisa que o afetou, ou pelos próprios nervos, imaginem só, como eu dizia, se enfrentar a todo um império, dizendo, a partir de agora, esse país vai ser liberto, os nervos que o coitado deve ter passado. Tantos foram os nervos que deu dor de barriga e, de fato, ele teve que se afastar numa mata a 600 metros de onde estava o resto das pessoas que tiveram que esperar enquanto ele se aliviava. Não é para dar risada, é para simplesmente fornecer um pouco mais de informação sobre um fato tão importante como foi esse na história do Brasil. Muito obrigado, então, Victoria.